Olá, galera do direito! Estamos começando hoje mais um Infocast e o tema de hoje a ser comentado é o informativo 966 do STF. Começando com direito administrativo, tema organização administrativa. É inconstitucional lei estadual que obrigue a participação de representante da seccional da OAB em órgão colegiado da administração pública estadual. É possível que o chefe do Poder Executivo Estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da ordem para integrar o órgão da administração. Isso é válido. Entretanto, a lei não pode impor a presença de um representante da OAB em órgão da administração pública local. Direito processual civil. Tema: reclamação. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Está escrito no artigo 988 do CPC de 2015 que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Era já entendimento sumulado do STF esse fato, que foi abarcado pelo novo CPC. Além disso, conforme jurisprudência pacífica do STF, não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo ou substitutivo de recurso. Ainda em direito processual civil, tema recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário para discutir a possibilidade ou não de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre crédito relativo a diferenças do Fundef. Fundef é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Ele foi substituído em 2007 pelo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que se estenderá até 2020 e inclusive está em debate nas instituições do Poder Legislativo. Tanto na lei que regulava o Fundef quanto na lei que regula o Fundeb, é imposto à União o dever de complementar os recursos sempre que no âmbito de cada estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do anexo da lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. O STF decidiu que essa matéria possui natureza infraconstitucional. Sendo assim, não envolve a interpretação direta e específica de nenhum dispositivo da Constituição. Assim como não há uma causa constitucional, não cabe recurso extraordinário. Depois de muita polêmica, o STJ se pronunciou e disse que é vedada a retenção de honorários advocatícios contratuais sobre crédito relativo a diferenças do Fundef. Passando para direito penal, tema princípio da insignificância. É possível aplicar o princípio da insignificância para furto de bem avaliado em R$20, mesmo que o agente tenha antecedentes criminais por crimes patrimoniais. A existência de antecedentes criminais pode inferir habitualidade criminosa, servindo como argumento para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mas não é uma vedação absoluta. Em regra, a habitualidade delitiva específica é um parâmetro que afasta, mesmo se tratando de bem de reduzido valor. Entretanto, excepcionalmente, as peculiaridades do caso concreto podem justificar o afastamento dessa regra e a aplicação do princípio, com base na proporcionalidade. A excepcionalidade também se justifica quando se trata de hipossuficiente. É ainda a tese do STJ que o princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida. Entretanto, lembramos que a reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Entrando aqui a diferença entre furto insignificante e furto de pequeno valor. O Código Penal prevê a figura do furto privilegiado ou furto mínimo,
que acontece quando o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, e aí o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, pode diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. A jurisprudência afirma que esse pequeno valor seria quando não ultrapassa a importância de um salário mínimo. Já para o valor insignificante, não há um parâmetro objetivo, mas, por óbvio, deve ser menor que um salário mínimo. Enquanto o furto de pequeno valor é furto privilegiado, o furto insignificante exclui o crime. Sendo insignificante, acontece absolvição do réu por falta de tipicidade material. É tese do STJ que, para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre o valor insignificante e o pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado. Então, por exemplo, um furto de um relógio que custa R$800 poderia ser entendido como furto de pequeno valor por estar abaixo de um salário mínimo. Agora, o furto de um relógio que custa R$80 poderia ser considerado como furto insignificante. Ainda em direito penal, crimes do Código de Trânsito. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista, mesmo que profissional, condenado por homicídio culposo no trânsito. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor prevê como uma de suas penas, no CTB, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se o réu que pratica esse crime é motorista profissional, ele pode mesmo assim receber essa sanção ou violaria o direito constitucional ao trabalho. Não viola. Então, o condenado pode receber essa sanção mesmo que seja motorista profissional. O direito ao exercício de atividades profissionais não é absoluta e a restrição imposta pelo legislador é razoável, segundo o STF. Segundo o STF, a suspensão do direito de dirigir não impossibilita que extraia o seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Além disso, para o STF, os motoristas profissionais revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito. Dada a especialização deles, é de se esperar maior acuidade no trânsito. E o STJ também concorda com essa posição. Inclusive, tem uma tese do STJ que diz que o fato da infração ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito. Entrando agora em direito tributário, tema imunidade tributária. A imunidade tributária prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal, abrange também as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, ou seja, as realizadas com a participação de sociedade exportadora intermediária, as chamadas Trading Companies, ou SEs. As imunidades tributárias são dispensas constitucionais de tributo. Elas são determinações feitas pela Constituição Federal de que certas atividades, rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, prevê que não poderão incidir contribuições sociais nem contribuições de intervenção no domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação, ou seja, é uma imunidade tributária. Sendo assim, temos que entender empresa comercial exportadora, que são as SEs, e as Trading Companies. Empresa comercial exportadora é uma empresa que atua como intermediária nas operações de exportação ou de importação, funcionando como elo entre os fabricantes e as empresas que querem comprar, ou seja, facilita a importação e exportação. Trading Company é a mesma coisa que empresa comercial exportadora? Trading Company é o nome dado para uma empresa comercial exportadora que cumpriu os requisitos legais para ter o certificado de registro especial, ou seja,
toda trading company é uma SE, mas nem toda SE é uma trading company. A empresa comercial exportadora que deseja ter esse certificado de registro especial tem que ter alguns requisitos, como ser uma sociedade por ações e ter capital social mínimo realizado. Vale ressaltar que a legislação brasileira não utiliza a expressão trading company, ela é uma nomenclatura consagrada pelo mercado. A empresa comercial exportadora está prevista como legislação base no Código Civil e a Trading Company no Decreto-Lei 1248 de 72. Agora vamos entender exportação direta e exportação indireta. A exportação é direta quando o estabelecimento industrial ou produtor emite a nota fiscal de venda endereçada diretamente ao destinatário no exterior, com base num contrato. E a exportação vai ser indireta quando o estabelecimento emite a nota fiscal de venda com o fim específico de exportação para um destinatário comprador que funciona como interveniente comercial. Esse interveniente, por sua vez, emite uma nota fiscal de venda endereçada ao comprador. Se uma empresa brasileira faz a exportação de seus produtos por intermédio de uma empresa comercial exportadora, tem uma operação indireta de exportação, assim como também por meio das trading companies. Assim, o STF decidiu, em princípio, a garantia da máxima efetividade, que a imunidade sobre as receitas de exportação também deve abarcar as exportações indiretas. O STF não conferiu uma interpretação mais ampla e restrita, na verdade é uma interpretação teleológica, pois a intenção do legislador foi de evitar a indesejada exportação de tributos e, com isso, permitir que os produtos nacionais se tornem mais competitivos no exterior. Ainda em direito tributário, tema responsabilidade tributária. É inconstitucional a lei estadual que preveja que o administrador, o advogado, o economista e outros profissionais teriam responsabilidade solidária em relação às obrigações tributárias de seus clientes. Há, neste caso, uma inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações prevista no CTN ou tratar sobre o tema de maneira diferente, a lei estadual invade a competência do legislador complementar federal. De acordo com a Constituição, a União tem competência para estabelecer as normas gerais sobre os assuntos e os estados somente terão competência sobre o direito tributário para complementar as normas gerais. Além disso, também está previsto que deve ser tratado por lei complementar federal as normas especialmente sobre obrigação e responsabilidade tributária. Entrando agora em direito financeiro, as receitas provenientes do adicional criado pelo artigo 82, parágrafo 1º do ADCT não podem ser computadas para efeito do cálculo de amortização da dívida do Estado. Tais recursos devem, no entanto, ser considerados para o cálculo do montante mínimo destinado à saúde e educação. Vamos lá entender isso. O artigo 82 do ADCT trata dos fundos de combate e erradicação da pobreza. Foram criados pela Emenda Constitucional 31 de 2000. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza. Para o financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o parágrafo 1º do artigo 82 do ADCT permitiu que os estados aumentem em até 2% a alíquota do ICMS, que é cobrado sobre produtos e serviços considerados supérfluos, e o valor arrecadado com esses 2% a mais deverão ser destinados exclusivamente ao fundo. Acontece que a União entende que as receitas do fundo, incluindo esse aumento de 2% da alíquota do ICMS, deverão ser incorporadas e consideradas no cálculo da quantia mínima que deve ser aplicada pelos estados nas áreas de saúde e educação, com base no artigo que diz
que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que aplicar anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. E uma vez que se aumenta a alíquota de um imposto, deveria aumentar também a sua aplicação anual. E a União também entende que deveria ser utilizado no cálculo da receita líquida real. Lembramos que quanto maior for a receita líquida real, maior vai ser o pagamento da dívida pública que o Estado tem com a União. Sendo assim, o STF decidiu que não se pode considerar essa receita extra para o fundo no cálculo da receita líquida real em relação à dívida pública do Estado com a União, mas ela tem que ser considerada para o valor que será aplicado anualmente às verbas destinadas à saúde e à educação.